Bom, galera, bom dia. Amanhã de terça-feira e a gente amanhece feliz com a vitória do Vasco ontem, né? O Vasco enfrentou o líder da competição e conseguiu competir o jogo inteiro diante de um Botafogo muito forte, né? Muito consistente e que vem apresentando aí nos últimos resultados tropeços, né? O Botafogo tropeçou diante do Palmeiras na rodada passada, vencia por 3-0, deixou o Palmeiras virar por 4-3 e tornou o campeonato mais emocionante, já que agora o Palmeiras entrou de vez na disputa do campeonato. E o jogo de ontem foi interessante também por essa razão, né? O Vasco luta para sair do rebaixamento e com a vitória sai da zona de rebaixamento e fica ali como primeiro clube fora da zona da 16ª colocação com 37 pontos, empatado em pontos com o Cruzeiro, que agora passa a ser o primeiro time ali na zona de rebaixamento, com um jogo a menos, né? O Cruzeiro tem 31 jogos, o Vasco tem 32. E o que importa é que agora a pressão está do lado aí do time mineiro, né? E que por sinal é o nosso adversário também nesse segundo turno, logo depois do jogo contra o América, né? O Vasco que enfrenta o América na próxima rodada em São Januário, né? E São Januário, mais uma vez, foi importantíssimo para o Vasco nessa luta contra o rebaixamento. Estádio lotado, atmosfera favorável, e o Vasco de fato consegue fazer uma partida praticamente impecável do ponto de vista da defesa, né? Do ponto de vista defensivo, melhor falando. E nesse sentido, quero enaltecer aqui o trabalho que vem sendo feito pelo Ramon Dias nos últimos jogos em relação ao sistema defensivo do Vasco, né? Que havia falhado diante do Goiás, mas num lance isolado, né? O Vasco consegue deixar o Goiás empatar o jogo, né? Fora de casa. Mas diante do Cuiabá, o Vasco já apresentou um sistema defensivo mais sólido e diante do Botafogo também. E tem tudo a ver aí com o retorno de Medel, com o retorno de Maicon, né? No lugar do Léo Pelé. E eu acho que o Maicon tem que ser titular até o final do campeonato. Esse campeonato para o Maicon, com a camisa do Vasco, demonstra para mim um renascimento, né? Um ressurgimento do Maicon como zagueiro incontestável, né? Já foi assim diante do São Paulo, quando ele teve ali sua melhor fase. E no Santos ele viveu uma fase absurda, né? Uma má fase absurda, né? Então mostra que o Maicon também está buscando o seu renascimento, seu ressurgimento para o futebol. E com a camisa do Vasco tem jogado muito bem, né? O Maicon ontem mais uma vez fez uma partidaça. Mas para mim, além do Maicon e do Medel, o destaque foi o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, que está emprestado pelo Galo, acabou marcando o gol da vitória, gol importante, né? O Vasco tem muita dificuldade de criar oportunidades de gols. E o Paulo Henrique foi lá, limpou, né, pro lado esquerdo, né, pro meio limpou com a perna esquerda e acabou chutando no canto esquerdo do goleiro do Botafogo, goleiro muito bom por sinal, mas que não conseguiu defender o chutaço do Paulo Henrique, né? E pra mim é uma lição pro Ramon Dias, né? Porque o Ramon Dias tem sido responsável por essa atmosfera, por esse momento, né? Pela recuperação de alguns atletas, como é o caso aí do Maicon, como tem sido o caso do Paulo Henrique, né? Como foi o caso do Zé Gabriel. E nesse caso, na lateral direita, o Ramon Dias não pode mais insistir com o Pumita e muito menos com o Robson Bambu, né? A gente tem agora um lateral que pode ir até o final do campeonato. E aí sim, você para no final do campeonato para discutir se vale a pena manter o atleta para o ano que vem, né? Se vale a pena contratar o jogador de vez para a temporada 2024. Então, parabéns pela consistência do sistema defensivo do Vasco, que ontem, por exemplo, deu pouco trabalho para o Léo Jardim, que vinha sendo nos últimos jogos, né? Inclusive diante do Goiás, o melhor atleta do Vasco dentro de campo. E já mostra, né, o que eu falei num vídeo em que eu coloquei o Vasco como rebaixado pela postura dos atletas. E não me arrependo disso, porque o Vasco tem sido isso, né? Tem jogado bem no jogo, passa 2-3 sem pontuar. E aí isso vai tirando a possibilidade do Vasco de brigar de vez para sair da zona perigosa, né? Então,
Eu falei no vídeo, né, em que eu coloquei o Vasco como um possível time rebaixado, que enquanto o Léo Jardim for o melhor jogador dentro de campo, é preocupante, né? E aí tá aí, 2 jogos em que o Vasco consegue ter ali, dar uma tranquilidade pro Léo Jardim e a gente consegue vencer, né? Então é isso, tem que melhorar o sistema defensivo, tem que saber defender, né? Tem que entender que realmente esse elenco é muito limitado ofensivamente e tem que sair na boa, né? Afinal de contas, a gente ainda perdeu nos últimos jogos Rossi, Marlon Gomes, que são jogadores que se dedicam muito na parte ofensiva e também voltam muito para recuperar, para ajudar no sistema defensivo, né? E são 2 atletas que estarão de volta diante do América Mineiro nesse próximo jogo, dia 12 de novembro em São Januário. Partida perigosa, tá? Vejo muitos vascaínos falando que o América já rebaixou, que é uma partida para o Vasco vencer absoluto, mas o América tem jogado muito. O América tem jogado bem, mas não tem vencido os jogos. Inclusive no último jogo, no clássico contra o Atlético Mineiro, o América jogou de igual para igual com o Galo, né? Então, muita atenção a esse confronto. Confronto do primeiro turno, o Vasco inclusive foi amassado no primeiro tempo lá em Minas e conseguiu vencer o jogo porque tinha, né, ali no final do primeiro tempo um jogador a mais e jogou o segundo tempo de forma absoluta diante do América, que tinha um atleta a menos, né? Então muita atenção para esse duelo, tá? O Vasco precisa jogar de forma consistente e de forma equilibrada, como jogou diante do Botafogo, e de forma concentrada. Isso vai permitir que o Vasco aproveite bem as oportunidades e possa ter tranquilidade de decidir ali na última bola a melhor opção e de dar o melhor passe e de finalizar com qualidade, né? Então é isso, galera. Tô feliz, né? A gente tem agora aí 37 pontos, estamos na 16ª posição. Estamos brigando de vez ali com o Goiás, que tem 35 pontos, está na 18ª colocação. Com o Cruzeiro, que tem 37 pontos, está disputando com o Vasco a posição, né? E estamos de vez brigando com Santos e Bahia. Santos com 38, Bahia com 37. O Vasco entra de vez na disputa com esses 3 times, né? Cruzeiro, Bahia e Santos. E ontem o Santos empatou dentro de casa, né, na Vila Belmiro, contra o Cuiabá. Cuiabá que perdeu para o Vasco, que tirou pontos do Santos, importante para a gente isso. E o Santos ontem se complicou um pouquinho mais, mas está fora da zona de rebaixamento, só depende de si, coisa que o Vasco também precisa fazer, né? Depender só de si e começar a pontuar rodada a rodada. O Vasco tem aí 3 rodadas consecutivas que vem pontuando. Pontuou diante do Goiás, mas deixou escapar a vitória, ficou ali um ponto amargo pra gente. Diante do Goiás, do Cuiabá venceu, e em casa diante do Botafogo, do líder, né? Não foi uma vitória qualquer, foi vitória diante do líder, mas é um clássico, e clássico, né, tem disso. Então o Vasco venceu e estou muito feliz por isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o like e se inscreva, né? Não paga nada por isso. E aí a gente te agradece muito pela força e pela moral. Valeu?